aos meus colegas do departamento reunidos do debate. Antes de apropriadamente começar a minha fala, eu só queria fazer duas pequenas provocações. Mais forte do que eu. Aproveitando a onda de perguntas do professor Fred, eu queria que levantasse a mão e alguém que tivesse preferências tipo Cobb Douglas. Então, dinheiro no fundo de pensão, e quando o fundo de pensão compra ações de empresas, os trabalhadores se tornam diretamente donos de ações de empresas. Eles agora são capitalistas ou são proletários? Pergunta para pensar na fila do lucro. Agora deixa eu começar o que eu ia realmente falar. Eu acabei fazendo um discurso aqui muito longo, me falaram que o pessoal estava se preparando e tal, eu não sou tão sério assim, mas aí eu fiz aqui um monte de folhas e vou tentar lê-las. Não é bem minha prática, mas segue o jogo. Quanto tempo eu tenho? Então, não durmo. O segundo governo Dilma Rousseff conseguiu uma proeza, até agora poucas vezes vista na história econômica do Brasil. Ele tornou-se um consenso. Consenso esse que une gente à direita, ao centro e à esquerda do espectro da análise política econômica. A síntese do consenso é que todos discordam dela. Todos acham o seu governo ruim. Todos estão insatisfeitos com os rumos ou a falta deles que são dados ao país, em algum sentido ou em outro. Em particular, todos estão reticentes quanto aos resultados do seu proposto ajuste fiscal. A direita detesta a Dilma por ser, bem, como direi, por ser a direita. A direita não tem razões objetivas para fazê-lo, apenas um discurso ideológico, ponto final. Acusam-na de comunista, e isso seria um mal em si. Pronto, não precisam de mais argumento nenhum para a Dilma em qualquer grau. A esquerda agora. A esquerda anda perplexa com a sua presidenta. A mulher elegeu-se com a plataforma de manter as conquistas sociais, não mexer nos direitos de trabalhadores nem cavar catuza. Enfatizou que as políticas dos seus adversários seriam aquelas bem conhecidas: juros altos, desemprego crescente, Banco Central e Ministério da Fazenda sob o controle da grande finança nacional e internacional e, consequentemente, crescimento econômico pífio. Além disso, foi inadvertidamente convencida a nossa esquerda de que a crise econômica era pequena. Suas causas eram únicas e completamente externas, elas eram culpa do resto do mundo, dadas pelo contexto da crise internacional, e que logo seria contornada pela habilidade da candidata a lidar com crises. Quem tem coração guerreiro, é a própria Dilma, sempre saberia conduzir um país alcançado por uma crise externa para novos mares de tranquilidade. E assim comprou a esquerda a versão oficial da crise, como sendo a única versão possível e verdadeira. Até que se viu às voltas com um governo que colocou para chefiar a Fazenda um PhD por Chicago. Pausa para a reflexão. Ex-membro, e aí o Nildo ressaltou, ex-membro do board do Bradesco, um banco, né? Daqueles banqueiros que iam tirar a comida da vida dos brasileiros. Um banco central que não é independente, mas mantém taxas de juros a 14,25% ao ano. Isso no contexto de um país em recessão. Propôs um ajuste fiscal que cortou dinheiro, por exemplo, do Ministério da Educação da pátria educadora. Assim, não devemos esquecer, a crise que era externa revelou-se muito profunda, ou sempre foi profunda e consistentemente negada. A inflação não retrocedeu, o desemprego aumentou, e a esquerda então vai às ruas a favor da sua presidenta e contra o ministro da Fazenda da mesma presidenta. Como se ele tivesse a caneta com a qual ele se autonomeasse ministro, à revelia da chefe de governo. A esquerda anda meio frustrada com a presidenta. Ela não sabe se ela apoia ou se ela joga pedra. É meio difícil a situação deles. Além disso, a esquerda descobriu que a crise era gerada, a pseudo-estabilidade era gerada no curto prazo pelo hábito do governo de promover as chamadas pedaladas fiscais, a contabilidade criativa. Contadores são pessoas bem criativas, não tanto quanto professores de economia keynesianos fazendo vídeos. Mas alguma criatividade eles aprendem.
E essa teria se manifestado com toda a força já em 2014. A crise teria se manifestado em 2014 se não fosse a maquiagem dos números. Para fechar o consenso, resta-nos falar do centro. A gente falou da esquerda, da direita e agora um pouquinho do centro. O pessoal do centro, geralmente, é o de espectro mais difuso e contornos menos nítidos. Talvez no centro existisse algum apoio menos apaixonado ao presidente ou menos odioso ao presidente, em termos de condená-la se ela fizesse um trabalho razoável. Mas não. Ao centro a criticam porque ela fez do seu primeiro governo um exercício mal sucedido de voluntarismo em ações de política econômica. Substituiu o chamado tripé macroeconômico pela chamada nova matriz macroeconômica. Interferiu de forma atabalhoada em mercados complexos e relativamente maduros, como os de energia elétrica e de petróleo e gás, desmontando de quebra a estrutura regulatória e enfraquecendo as agências reguladoras do governo nessas e em outras áreas. A nova matriz macroeconômica foi tocada a políticas de intervenção não declarada na política anti-inflacionária do Banco Central, que aparentemente passou a ter uma meta fictícia de inflação e a conviver relativamente bem com a inflação no teto. Só que num país com memória inflacionária como a nossa, em pouco tempo o que era teto virou um novo piso e a inflação parece que não retrocede, ela só se mantém e aumenta. Agora, no segundo governo Dilma, o Banco Central tenta ganhar a guerra contra a inflação usando uma política de excesso de austeridade que consiste em ter as taxas de juros mais altas do mundo no meio de uma recessão econômica. O governo que em fim de 2011 prometera para 2012 prometeu para 2012 um pibão bem grandão, palavra de Dona Dilma, terminou o primeiro mandato com taxa de crescimento médio em torno de 2,1%, uma das piores médias históricas. E a essa taxa a gente deveria levar em torno de 35 anos para sair do nosso patamar de renda e dobrá-la, para sair dos 12 mil dólares anuais e chegar aos 24, que ainda não é a renda de um país de renda avançada. Parte significativa das políticas voluntaristas do governo se deu por aumento de gastos, sem o devido cuidado com a avaliação de onde proviriam as receitas. O uso de uma política de expansão dos investimentos via bancos públicos, que nunca foi muito clara, e que beneficiou campeões nacionais, o que constitui uma fórmula de política industrial que teve seu auge nos anos 70 e 80, mas foi ressuscitada na versão do piniquim do governo Dilma, com a eleição de empresas campeãs nacionais de pouco conteúdo tecnológico agregado. Além disso, adotou uma política de desoneração de impostos, o Nildo falou bem disso, para a qual sequer produziu um estudo de custos-benefícios. Só para resumir um pedaço disso aqui, que se eu ler tudo, vocês vão dormir. A política de desoneração fiscal do governo, ele nunca levou em conta quanto custaria salvar o emprego. De forma que para gerar um emprego novo, a indústria gastava em torno de 20 mil reais, mas para salvar um emprego, 60 mil. Essa foi a política de desoneração fiscal do governo, feita na base da boa vontade, sem nenhum estudo prévio para dizer qual era o impacto. Em suma, o governo Dilma II foi inaugurado em meio a uma crise autoproduzida e ainda não admitida, com a fraqueza ampliada pelo fato de que, ao lado da crise econômica, surgiu uma crise de corrupção que atingiu a maior empresa do país, cuja carteira de investimento é individualmente a que tem mais impacto sobre o PIB. O escândalo de corrupção ampliou o fosso do investimento agregado no país, que no governo Dilma nunca chegou aos níveis necessários para acelerar o crescimento econômico. Permaneceu estacionário em 20%. Faltando pilha na universidade, a culpa é da Dilma. Permaneceu estacionado em 20% durante os 3 primeiros anos e caiu para menos de 19% em 2014. A isso somou-se a inabilidade política de transformar a coalizão de partidos, nunca uma presidente foi eleita com tantos partidos aliados, 30 e tantos partidos aliados, e teve tanta fraqueza em fazer com que aliados se tornassem votos no Congresso. Resumo da ópera: PIB retrocedendo, inflação na casa dos 9% anualizados, a taxa de juros em 14,25%, uma taxa de desemprego que chegou aos 7,5% em julho, pela PME, que é a pesquisa mensal de emprego em 6 regiões metropolitanas, e 8,1% até maio, pela PNAD contínua, atividade econômica derretendo, indicadores de confiança caindo e um governo assustado com a combinação de baixíssimos índices de aprovação, alta rejeição, sistema político acuado pela maior investigação de corrupção da história e o medo de perder o grau de investimento por parte das agências internacionais de rating. Esse é o quadro do nosso governo, sem falar em panelas. Deixa elas quietas lá na cozinha por enquanto.
Desde o contexto dos primeiros 8 meses do segundo governo Dilma, desde o cadinho cultural onde se desenrola o debate sobre ajuste fiscal, proposto pelo governo ou imposto pelo mercado, de alguns, como forma de reconquistar a confiança do empresariado, recolocar o país na trajetória do crescimento e impedir a todo custo, como parece ser o caso, a perda do grau de investimento. E aí eu entro na pergunta, ajuste fiscal ou ônus e bônus? Haveria um bônus no ajuste fiscal se o grau de investimento atualmente em perspectiva negativa fosse mantido. A confiança das agências de rating foi severamente abalada em 2008 com a crise financeira, que inclusive foi gestada dentro da supervisão das próprias agências, mas o fato é que não foi colocado nada no lugar dessas agências ainda. Empresas brasileiras dependem do grau de investimento para obter empréstimos internacionais a juros menos cruéis do que os praticados no país, e se o grau de investimento do país cai para grau especulativo, o grau de investimento das empresas, por tabela, cai também. A obtenção de funding para investimento se torna ainda mais difícil para essas empresas, e o investimento que precisa aumentar não aumenta. A perda do grau de investimento afetaria ainda mais negativamente o investimento no país e o acesso aos canais de investimento externo. A conquista do grau de investimento, alcançada durante o governo do PT, diga-se de passagem, foi o trabalho de quase 2 décadas de esforços para reconquistar a confiança de mercado. A sua perda agora é um empecilho que o país deveria evitar, se possível. Opinião pessoal minha, todavia, eu acredito que a gente não vai conseguir manter o grau de investimento. Eu, Daniel, falando. Ele vai ser perdido, acredito eu, correndo o risco de morder a língua, porque a gente, quando faz previsão, economistas são ótimos profetas do passado, mas erram sempre quando olham para frente. Porque, ao lado da nossa deterioração fiscal, o ajuste e a crise política jogaram o país em mais incerteza ainda. E em pouco tempo, tamanha incerteza será traduzida num rating especulativo para o país. O ajuste fiscal não resolverá nossos problemas e vamos ter, ao final, um país mais pobre e ainda rebaixado. Perguntará então os que lhe ouvem, aí alguém deve estar incomodado. Cadê o pós-keynesiano que disseram que vinha falar para mim hoje? Só está falando mal do governo da presidenta dele, que supõe-se ser keynesiano. Bem, prezados, ele está aqui, mas ele não confunde uma corrente teórica com a prática de um governo em particular. De tudo que eu posso dizer sobre esse governo, garanto-lhes que se ele se propôs ser heterodoxo, foi pela metade. Além do excesso de voluntarismo na condução de uma política econômica errática e sem objetivos de longo prazo, faltou muito de Keynes no governo da doutora Dilma Rousseff, que não é doutora a propósito. Um governo de políticas inspiradas em Keynes, para diferenciar do lugar comum de chamar de governo keynesiano aos keynesianos bastardos, aqueles que não leram Keynes, mas desenvolveram modelinhos que supõem-se ser keynesianos. Exemplo, o modelo ISLM ele não está em Keynes, ele está em Higgs, e Higgs, mais tarde, nos anos 60, admitiu que o SLM não é Keynes. É uma coisa que saiu da cabeça dele. Keynes nunca propôs nada parecido com SLM. E SLM é um caso particular da teoria geral, não é a teoria geral. E o trecho, uma economia com princípios de Keynes deveria primar pela tentativa de criar um ambiente macroeconômico favorável ao investimento. Para isso, existem 2 instrumentos fundamentais que o governo lança a mão. A implementação de políticas de manutenção de uma alta demanda efetiva, para evitar o desemprego de curto prazo, e a manutenção do estado de confiança da economia que favoreça os animal spirits dos empresários. O governo confundiu manter a demanda efetiva elevada com políticas de sustentação artificial de crédito à compra de automóveis, por exemplo, e a redução de IPI para combater a ineficiente indústria automobilística nacional. Em 2009, o governo adotou uma redução de IPI para salvar a demanda. Depois, viciou-se nessa redução de IPI e a indústria viciou-se em produzir carros ineficientes e não mudar para tecnologias mais avançadas. A tentativa de se recuperar da crise de 2008 via renúncia fiscal teve um alto custo em termos de receitas, mas pode-se considerar que naquele momento foi válida e bem sucedida. Mas a sua ampliação em 2010, com vista a ganhar a eleição naquele ano, foi o primeiro sinal de responsabilidade fiscal. Mais do que políticas de consumo, todavia, a ênfase da proposta econômica em Keynes e nos pós-keynesianos, aqueles que realmente leram Keynes, não aqueles que têm o título, mas nunca leram o livro, se dá na vertente do investimento. E para que o investimento ocorra, o governo deve ser capaz de criar um ambiente econômico de previsibilidade para os negócios.
Um ambiente em que as convenções de funcionamento do mercado, a psicologia dos agentes, os animal spirits, sejam conduzidos de forma que a perspectiva de que o investimento será validado, ou seja, vai dar lucro num prazo razoável, seja positiva e seja alta. O governo, que em sentido muito precário, o atual governo se dizia alinhado com essa corrente de pensamento, produziu incerteza exacerbada e com ela matou o investimento privado. Só que não matou o investimento privado, para evitar a crítica possível, por um processo de crowding out. Crowding out é só uma citação fuleira de um manualzinho de macro que nunca conseguiu provar que, de fato, quando o governo investe mais, o investimento privado recua. Isso só acontece em situações extremas, mas não no caso mais geral. A política de intervenção no setor elétrico, por exemplo, que o governo tomou em 2013, é o exemplo mais patente disso. Ao revisar contratos com as empresas antes do seu termo, de forma aparentemente improvisada e sem medir adequadamente os impactos econômicos naquele setor e fora dele, o governo conquistou a inimizade do setor improdutivo. A forma como o governo conduziu essa intervenção amedrontou investidores de longo prazo. E se o governo quebra contratos de longo prazo, que incentivo tem um investidor de longo prazo para entrar num país assim? As empresas tinham contratos de 25 anos e de repente o governo resolve mudar a regra do jogo enquanto o campeonato está sendo jogado. Só o Corinthians pode fazer isso. As tentativas de concessão de infraestrutura à iniciativa privada, com o governo ditando até mesmo a taxa interna de retorno dos investimentos, que o governo também praticou isso, foi outra prova de excesso de voluntarismo. O governo tentou privatizar trechos de rodovias federais e ele dizia que a taxa interna de retorno máxima admitida era de 5%. Nenhuma pessoa que tem dinheiro para investir e tem um pouquinho de cabeça e faz uma conta básica no HP12 vai fazer um investimento com taxa de retorno de 5%. Só se ele for louco ou se ele tiver a carteirinha do partido. Mas os que geralmente têm carteirinha do partido, eles conseguem dinheiro por outros meios, como a gente vê saindo aí pelos ladrões dos bueiros da Lava Jato. O governo conduziu várias rodadas de leilão de rodovias mal sucedidas por falta de interessados. A percepção de risco dos investidores em relação ao governo só se ampliava. Não admira que um país onde o governo tenha surfado numa onda de prosperidade, sem utilizar